Vamos abrir espaço para 20 companheiros e companheiras para usar o microfone e falar o que achar que pode falar. Para quê? 3 minutos, rigidamente 3 minutos, porque os nossos 15 daquele negócio não funcionou para nenhum palestrante. O Natalino se assustou a hora que o Sérgio falou, faltam 5 minutos. Eu falei, então eu já acabei. Não foi isso mesmo? Não, você tem 5 minutos ainda. Então, não pode avisar que falta 5 minutos, a gente pensa que falta 1 minuto, né? Então, cada companheiro, cada companheira, são 3 minutos para falar aqui, a gente vai procurar, aí daria 20 inscrições, dá 1 hora, 1h15, para a gente poder depois começar as discussões de algumas moções que nós estamos para apresentar e as apresentações que nós temos que fazer. Inscrições aqui com... Cadê o PO? PO, você senta aqui, PO, pega uma prancheta e vai para fazer a inscrição de todo mundo. Tem papel para ele anotar os nomes de quem vai falar? Não, entrega o crachá para ele. Entrega o crachá, que nem nos congressos. Entrega o crachá, fica na fila, são 20. Bom, vamos começar enquanto as pessoas vão colocando aqui. Se tiver mais espaço, mais pessoas falam. A gente aqui, isso aqui não tem problema nenhum. Me dá 2. Vai falar aqui Joselson e se prepara para falar logo depois do Joselson o Aires Ribeiro. Tá bom? A hora que falou aqui no microfone, o Joselson pode vir, já pega seu crachá e assim sucessivamente. Então se prepara, Aires, já fica próximo aqui. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Joselson, de Alagoas, representando os servidores públicos federais de Alagoas. Na verdade, minha gente, eu vim aqui usar os 3 minutos para agradecer o convite da CSB de nos trazer até aqui para fazer esses grandes debates que foram feitos no decorrer desses 3 dias. E, ao mesmo tempo, apresentar uma moção de repúdio que nós trouxemos de Alagoas, já está no site da CSB, onde no debate que nós tivemos ontem aqui, sobre o antissindicalismo. Em Alagoas está horrível isso aí. Não só por parte, eu estava dizendo às procuradoras ontem, que não só por parte de alguns grupos de oposição, porque ser oposição e a gente ter oposição é salutar. Agora, a oposição irresponsável, que anda prejudicando essa categoria, ou a categoria, com o intuito de amanhã querer queimar a direção do sindicato, isso é um absurdo. Inclusive com o aval de segmentos do TRT de Alagoas, onde foi feito algumas denúncias, né? Eu vou só deixar bem claro para vocês que nós ganhamos uma ação importante, os planos econômicos. Na hora da gente receber os planos econômicos, esse grupo de irresponsável, está aqui na moção de repúdio, entraram com ação para não pagar os advogados. E isso atrapalhou o processo travou, 211 associados morreram na esperança de receber os precatórios e não receberam por conta dessa atividade insana desse grupo. Então, está aqui, Neto, uma moção de repúdio, que já está no site da CSB, mas está aqui bem clara. Quando você puder, se quiser ler ou guarde, para que a CSB tome providência com esses irresponsáveis, deram um calote no advogado, e com um detalhe, viu? O advogado que nós construímos não foi Joselson que decidiu, foi uma Assembleia Geral com 372 pessoas que escolheram o advogado, contrataram o advogado, e mesmo assim, esse grupo procuraram o TRT, a Justiça do Trabalho, e quebraram a soberania da nossa Assembleia. Isso, para mim, é o cúmulo do absurdo no movimento sindical. Então, está aí a moção de repúdio, meu amigo, e o convite para, em junho, nós vamos ter o nosso congresso, e todos vocês estão convidados. Bom dia.
Muito bem, José. Próximo. Aires Ribeiro, se prepara. Ronildo. Bom dia a todos e a todas. Eu costumo aproveitar este momento de reunião de diversas categorias para trazer um pouco da mensagem do servidor público. O servidor público nesse Brasil, que já tem sido chamado de marajá, de vagabundo, de todas formas de degradação que cai sobre nós. O servidor público, ele, conforme a Constituição determina, ele entra na administração através de um concurso público. Concurso aberto onde todos participam. Todos, homens, mulheres, preto, branco, índio, todo mundo participa. E é eleito ou é escolhido os melhores. E depois disso ele tem 3 anos para provar que ele é capaz, está preparado para assumir aquele cargo. Diferente da iniciativa privada, que é 3 meses de experiência. Nós passamos 3 anos provando que temos capacidade para atender a sociedade brasileira. A estabilidade que nós temos, ela não é para proteger o trabalhador, mas para proteger a sociedade. Porque nós não somos empregados do prefeito, do governador ou do presidente. Nós somos empregados do Estado. Nós temos que observar a lei, a transparência, tudo isso. Portanto, quando um gestor determina ou pede algo contra a lei, nós temos que falar não. E quando nós falamos não, nós estamos aí, podemos sofrer sanções dos prefeitos, governadores. E essa estabilidade nos protege. Nos protege porque nós devemos, à sociedade brasileira, nós devemos a nossa responsabilidade, a nossa lealdade. Portanto, tudo isso que falam nos servidores, toda essa transformação que está acontecendo, principalmente com terceirização no serviço público. Tenham clareza de seguinte: terceirização no serviço público é porta aberta para a corrupção. Não há nenhuma terceirização que alguém não leve vantagem. Portanto, o servidor público ele é mais barato do que o terceirizado, mas se contrata a empresa terceirizada. Por quê? Porque é o canal, o caminho para, de alguma forma, receber. O olhar do gestor não é para a sociedade, mas sim para o orçamento do município. Portanto, é importante a gente trazer essa mensagem para vocês. Tudo que ocorre, Tempo, companheiro. Tudo que ocorre contra os servidores é contra a nação e contra aqueles que mais precisam. A classe mais baixa que mais precisa do serviço público. Muito obrigado. Muito bem. Antes de eu passar para o Romildo, vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu fui participar do congresso da CGTP, Central Geral dos Trabalhadores de Portugal. Então, tem aqui do lado do púlpito que vai falar, tem um semáforo. Né? Então, são 3 minutos. Começa com verde, vem para o amarelo, no vermelho desliga o microfone. É fantástico lá, é uma boa ideia, né? É. As inscrições estão encerradas. Romildo Nogueira Palmeri, nosso secretário de Trabalhadores da Pesca, por favor. Olá, bom dia. Saudar aqui o Neto, em nome de todos os dirigentes sindicais que estão aqui presentes, os demais simpatizantes, aos homens aqui, né? E em nome das mulheres aqui, através da minha esposa Camila, que está aí nos acompanhando, saudar todas as mulheres. Bem breve, a palestra que tiveram aqui, ela foi muito importante para a gente, principalmente no estado do Amazonas, né? Que são um estado muito isolado, a gente sai de lá, é muito caro chegar aqui. E a gente fez um esforço de participar, porque a gente quer levar daqui algumas coisas, uma riqueza daqui. Mas algo aqui que nos aconteceu lá no nosso estado é que
as colônias de pesca lá são muito... Agora não, favoreceu alguma coisa, mas eles entraram com uma ação contra o sindicato estadual que eu represento, e a juíza, Neto, deu a sentença que sindicato não representa os trabalhadores de pesca lá, que representa a colônia, que é uma associação. E nós brigamos com isso, veio parar no STF, está aí, ninguém sabe nem como que está. Mas a juíza passou na cabeça dela, diz, olha, a associação é que representa os trabalhadores da pesca, é a colônia, não os sindicatos. E a gente quer ajuda para reverter isso, porque isso afetou muito os sindicatos, para mais de 30 lá que nos abandonaram, e no momento que veio aí essa situação com o ex-presidente, isso quebrou muito a gente lá. Então, aqui eu estou com a minha esposa, que é advogada previdenciária, ela é indígena, ela é pescadora, e é a única do estado do Amazonas que é advogada pela pesca, que saiu de uma família mais pobre, de uma cidade em Canutama, e a gente venceu muitos obstáculos. Lá diz assim, Ronildo, tu sozinho, tu não faz verão. Eu digo, mas eu anuncio. Posso não fazer, mas eu anuncio. Então, nossa briga é muito grande lá, e quando eu vi também uma situação de falar sobre algumas coisas do nosso Estado, sobre facção, isso existe, porque onde não há a mão do Estado, ela cresce. Onde não há a mão do poder público lá, essas facções crescem. E eu estive na Assembleia Legislativa lá do meu Estado, e há uns dias ou meses atrás, que eu disse, olha, para a gente fortalecer o nosso trabalho dos trabalhadores da pesca do nosso Estado, eu vou montar uma facção também aqui no meu Estado, porque só assim nós somos ouvidos nessa casa, só assim o governo nos dá e estende a mão. Qual é a facção, Ronildo? É a FPA. Qual é essa facção? Facção dos Pescadores Artesanais. Então, nós assim fomos ouvidos. Eu sou muito conhecido lá, mas a única coisa que tenho, claro, uma mulher bonita, indígena, e também o meu caráter, que é difícil ser comprado. Eu tive quase 10 mil votos no meu estado. E encerrando, se a companheira lá me ajudasse, que era da central, do sindicato, que era a minha liderança lá, tivesse do meu lado, eu tinha ganho a eleição. E quando falaram de eleição, o próprio companheiro meu, que eram de lá, juntamente da CSB lá, tivesse junto comigo, nós tínhamos ganhado aquela eleição lá, e isso é preciso muito que o Neto falou, que a gente possa estar numa união para... Obrigado. Muito bem. Antônio Wagner fala e se prepara, Sérgio. O Sérgio Arnaud está aí. Antônio Wagner. Se ele não tivesse, ele perdia a vez. Né? É um painel ou é uma fala? Não. Wagner, se você olhar aí, são 0,3, não é 3-0. Não dá nem para cumprimentar o presidente Neto, todo mundo, os amigos, que termina, não. Gente, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Antônio Wagner, sou vice-presidente estadual da CSB, secretário nacional de Serviço Público da CSB. Quero cumprimentar a todos pela alegria de estar aqui de novo, novamente falando com todos, nosso primeiro encontro presencial. Como servidor público, o colega Aires já falou um pouco, mas eu quero dizer, presidente Neto, nós temos uma missão da minha geração, da nossa geração, que é reestabelecer o regime jurídico único que foi derrubado recentemente pelo STF. Sem isso, o serviço público vai para o ralo, sem isso, o serviço público vai ser um puxadinho de político daqui para frente. Então, a gente tem muito essa missão como objetivo central da nossa central sindical. Faço um outro apelo também sobre a questão dos congressos estaduais. Queria muito que a gente pudesse fazer os congressos estaduais a partir desse ano, pensando no que o colega acabou de falar aqui, que é do calendário político também. Neste momento, a gente precisa reunir uma quantidade significativa de sindicatos nos estados e nos fortalecer e começar o debate eleitoral para 2026 a partir desse ano, a partir dos nossos congressos estaduais. É muito importante que a gente tenha essa perspectiva de tempo já pensada pela central, pela direção nacional, pela executiva e pela operativa nacional. No mais, é uma satisfação a gente poder participar dos congressos da CSB, né, vendo os companheiros como Alessandro, como Vitor, PO, tantos outros, Sandro, e a organização de sempre, né, os palestrantes, os painéis importantes,
ter uma pessoa como o Márcio Postman aqui falando, né, ter uma pessoa como a diretora técnica do Diese. Então, é muito importante para a nossa formação sindical. A CSB sempre foi uma escola de formação sindical. Sobre outros pontos da CSB no nosso estado, quero dizer que nós estamos sempre crescendo, sempre trazendo sindicato. Trouxemos sindicatos agora de Barra do Garças, trouxemos sindicatos agentes comunitários de saúde, que pega Barra, e mais 19 municípios lá. Também agradecer o Sandro pelo apoio que deu aos colegas para conseguir a carta sindical. Né? Estamos trazendo uma série de outros sindicatos para a nossa central e crescendo substancialmente. E agora, vindo para a nossa central, ontem esteve aqui presente, a presidente da Federação Sindical dos Servidores do Estado de Mato Grosso, Carmen Machado, que vai se filiar também. Conseguimos acessar o espaço nessa federação, que estava há mais de 4 décadas na mão de um determinado presidente. Conseguimos o espaço, ingressamos, estamos na diretoria e trazendo a federação para dentro, né, do grupo da CSB hoje. Então, é muito importante esse crescimento, porque ele é sólido no estado de Mato Grosso. E também, dentro da perspectiva eleitoral, é isso que eu insisto, presidente Neto, Alessandro, PO, vamos pensar no calendário dos congressos estaduais para fortalecimento da política eleitoral para 2026. É muito importante isso para nós. Muito obrigado. Não estendi meu tempo hoje. Parabéns. Fala o Sérgio Arnon, se prepara Cid Bezerra de Menezes. Bom dia a todos e a todas. Eu não vou repetir o que os meus oradores anteriores já falaram sobre a questão do serviço público, foi muito importante. Então, eu vou me permitir endossar as palavras deles, né, e partir para uma outra questão. No primeiro dia, nós ouvimos a professora Denise falando sobre a questão do arcabouço fiscal, do teto fiscal. Tudo isso está sendo construído para frear o desenvolvimento do Brasil. E isso tem uma relação direta com nós, a central, os trabalhadores, porque isso vai causar mais desemprego. O desemprego que, felizmente, foi encurtado, foi diminuído, e isso poderá voltar, por quê? Porque subindo os juros, para controlar o crescimento, vai diminuir o desenvolvimento e vai aumentar o desemprego. E isso toca aonde? Toca em nós, nas centrais. E eu venho recentemente de Brasília, onde participei, representando o presidente Neto, da reunião dos BRICS, e hoje o mundo está, a partir das medidas do Trump, dividido em Ocidente e Sul global. O Sul global é Brasil, África, Ásia, enfim. E o Brasil está, nesse momento, presidindo os BRICS. E a postura do presidente tem sido muito cautelosa, presidente Lula, como quem está pisando em cima de uma dúzia de ovos, ou mais. Pressionado, de um lado, pelos que querem manter o Brasil dependente dos Estados Unidos e, portanto, diminuído, com desemprego, com volta, com o retorno da primarização. O que é? É a produção apenas de alimentos e a desindustrialização. Então, essa é uma questão muito importante que nós temos que ter presente e, inclusive, considerar que o Brasil hoje é uma liderança mundial, é a 7ª economia do mundo. E nós não podemos nos submeter e voltar à condição de colônia dos Estados Unidos nesse século. Nós já fomos colônia de Portugal, colônia da Inglaterra e agora colônia dos Estados Unidos, porque só produzimos aquilo que eles querem que nós façamos aqui, ou seja, a manufatura, não é aquilo que dá dinheiro. Então, eu quero trazer aqui para a Central essa questão importante, porque nós tivemos reuniões, inclusive, com os chineses, com os russos, com os africanos do Sul, com o Irã, e agora temos 2 questões que são principais. O desatrelamento do dólar, que causa esse impacto na inflação que nós temos aqui, que isso é comandado pelos Estados Unidos, né, através da adoção da moeda
local de cada país para negociar entre si, fugindo do dólar. Então, essas questões, nós, trabalhadores, temos que ter claro na hora que se discutem as coisas, para não sermos envolvidos pela opinião da imprensa. Ora, a imprensa é subordinada a quem? Ao grande capital. Quem são os donos das mídias do Brasil? São os grandes capitalistas. Então, nós, trabalhadores, temos que ter clareza sobre isso. O que é um lado, o que é outro lado. O lado do Brasil é aquele que nos interessa. É o lado do crescimento, é o lado do emprego, é o lado da independência política e econômica no mundo atual. E é um papel de liderança e que se reflete na nossa base, nos nossos trabalhadores, no nosso serviço público, que para eles não interessa. O bom serviço público para eles é como o sindicato, aquele que não existe. Muito bem. Então, muito obrigado a todos e uma excelente reunião. A pedido do presidente Neto aqui, vamos abrir 3 inscrições para as mulheres, tá? Então, por favor, as mulheres se inscrevam aqui para poder ter uso da fala. Cid Bezerra de Menezes. Vamos lá, Cid. Se prepara, Maria das Mercês. Bom dia a todos, bom dia a todas. Dizer do meu começo, eu comecei a trabalhar de carteira assinada, CLT, com 14 anos de idade. Eu comecei carregando gelo, barras de gelo dentro de frigorífico. Mas depois fui ser concursado do Banco do Brasil e depois fui ser gestor governamental. Como gestor governamental, fui presidente do Sindicato de Gestores, presidente da Federação de Gestores Governamentais. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Caiu exatamente na luta contra a PEC 32. Meu amigo Aires, você testemunha da luta contra a PEC 32 que nós enfrentamos. Nós enfrentamos uma luta brava, porque eles queriam voltar ao tempo do cartãozinho. Do cartãozinho, meus amigos, que você bota o nome do deputado, bota o nome aqui, ó, e toma teu emprego, boy. Isso a gente não pode permitir que volte. Isso, essa política rasteira, ela nunca vai voltar para o Brasil. Não se depender da gente. Não é isso, Mercedes? Não é isso, Lopes? Não é isso, companheiro Antônio Neto? Vamos embora. Vou dizer uma coisa para vocês. Nasci, meu tio, funcionário da Petrobras, concursado, golpe de 64, preso, torturado. E quando foi solto, e o pior, a família toda era comunista, menos ele. Ele não era, ele não entendia nada de política. Ele foi preso, torturado. Quando solto, expulso da Petrobras. Procurava emprego, não tinha emprego. Quando arranjava emprego numa mercearia, chegava o jipezinho do exército. Falava com o dono demitia. Ele estava trabalhando na sorveteria. Falou com o jipe do exército, falou, chegou, ele já pegou as coisinhas dele e foi embora. Escreveu uma carta se suicidando. Porque queria que a esposa casasse com outro homem para criar o filho. Ele não tinha condição de criar o filho dele. Por erro, ele não era muito bom de planejamento. O suicídio não deu certo. Graças a Deus. Mas vamos embora. Meu pai, servidor da Sudene. Sudene é a superintendência que existe lá em Recife. E lá eu lhe digo uma coisa, eu era pequeno, andava nos corredores da Sudene. E aí meu pai falava, aquele ali caiu de paraquedas. Sudene é um prédio com 13 andares, mas tem um pilotis alto, tem uns 15, 16 andares, para você ter uma ideia. E caiu de paraquedas, eu ficava imaginando, eu pequeno, caiu de paraquedas. Teve outro que ele apontava e dizia, quando o regime acabar, Tempo, companheiro. essas pessoas estão fora. E aí eu ficava, o regime? Que regime é esse que vai acabar? Eu pequeno não entendia que regime era. Pois bem, estávamos na ditadura. E acabou o regime, mas veio a PEC 32 para voltar o que era de paraquedas, funcionário caindo, não é isso? Do cartãozinho de deputado
para você ser servidor. Então, vamos valorizar o serviço público, porque eu sou servidor com muito orgulho. Eu sirvo ao meu país. Muito eu bem. sirvo ao meu Estado. Muito Obrigado, bem. Pior. Um Parabéns. abraço. Com a palavra, Maria das Mercês Silveira Coutinho, nossa vice-presidente, e se prepara Denise Ana de Jesus. Bom dia, sou Mercedes Silveira, presidente do Sindicato dos Professores no município de Carpina, Pernambuco. Como professora, nós primeiro ministramos a aula e depois vamos fazer a avaliação. E eu, aluna ali, atenta às palestras, aos painéis, sentei lá no fundo, porque podia ficar em pé de vez em quando para descansar as pernas. E vi muito importante os painéis, muito importante. Agora, faltou um jurídico que pudesse trazer para nós a jurisprudência para o serviço público. A gente, servidor público, não podemos ter a contribuição assistencial, porque não existe legislação. Mas se aqui tivéssemos um advogado de direito administrativo, poderíamos trazer uma analogia e aplicar no serviço público. Então, gostei, até já conversei com a Ares, disse, você, como presidente aí de uma federação, poderia também trazer um evento voltado para isso. Então, muito obrigada e fiquem com Deus. Denise Ana de Jesus, se prepara o Wendy Robert Rocha, segundo secretário de Agricultura Familiar. Nós vamos fazer no Congresso Nacional um painel exclusivo para funcionalismo público, todas as questões do funcionalismo público. Bom dia a todos e a todas. Eu estou com uma colinha aqui, porque antes de eu passar para a área da logística e movimentação de mercadorias, eu era pedagoga. Não sou, né? Então, se você dá um microfone na mão de uma professora e de uma sindicalista, já era. 2 horas é pouco. Mas eu não posso perder a oportunidade de agradecer a confiança do Neto, que sempre apostou em mim, da presidente Bárbara, que hoje não pôde estar presente com a gente, do Sandro Jadi, que também sempre me apoiou, acreditou no meu trabalho no Rio de Janeiro, e do saudoso Bartolomeu, que infelizmente não está mais entre a gente, que me chamava de filha. Assumir o Sindicato de Movimentação de Mercadorias no estado do Rio de Janeiro foi e está sendo um marco muito grande na minha vida, um divisor de águas, porque eu sofri muito e sofro, muitas mulheres aqui podem imaginar, o que é uma mulher à frente de um sindicato de movimentação de mercadorias estadual, à frente de um grupo machista muito grande, o que é uma mulher dentro de um SEASA, e hoje o Estado do Rio de Janeiro tem 8 SEASAs liderando toda aquela massa, entre outros campos. Mas eu preciso também agradecer a CSB pela luta que nós estamos tendo em relação ao PIS, dos trabalhadores avulsos, porque o Sintramaerj ele representa tanto o CLT como o trabalhador avulso, e a gente vem sofrendo muito com essa deforma desde 2017. E a questão do PIS e a questão de ser assinada a carteira de trabalho física, antes era física e agora digital, e a gente não conseguir ter essa assinatura para o trabalhador avulso, constando que ele é um trabalhador avulso e tem todos os direitos em carteira, está sendo uma luta muito grande. Então, eu conto mais uma vez, presidente, com o apoio da CSB para que a gente consiga vencer mais essa batalha. No mais, eu agradeço mais uma vez pela confiança de todos e um abraço, e foi um prazer estar entre vocês.
O Wender pediu para falar mais para o final, que está preparando alguma coisa. João Batista Fernandes de Souza, por favor, João Batista. E se prepara o Moura. Cadê meu amigo Moura? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é João Batista Fernandes, sou presidente da Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil e vice-presidente nacional da CSB. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do companheiro Neto. Esse é um momento importante em que a gente reencontra os velhos amigos, amigos de guerra, que estavam com saudade, efetivamente. O encontro digital é diferente, mas você está olhando no olho, extremamente, nos faz ter a energia de novo de voltarmos e termos condição de trabalho. Ontem, na palestra que foi falada aqui, Neto, nós falamos aqui exatamente do avanço do setor público e desmistificarmos da política. E aí eu dou um exemplo que nós, categoria de oficiais de justiça, temos uma frente parlamentar. Nós criamos uma frente parlamentar no Congresso Nacional com 232 deputados e senadores que nos apoiam na nossa luta, Neto, independente de quem seja. Minha convicção política é uma convicção político-partidária que é minha, e eu não misturo minha convicção político-partidária com o interesse da categoria. Primeiro vem o interesse da categoria. Minha política partidária eu faço na minha base. Tem que ser valorizado isso. E o exemplo disso, que nós lutávamos há mais de 10 anos, por exemplo, desde o PL 30, lá de 2010, para termos uma coisa que talvez as pessoas achem até estranho, um porte de armas, que nós não tínhamos um porte de armas. Conseguimos avançar no porte de armas através de um projeto que trabalhamos no Senado Federal, com as 3 entidades representativas da categoria, uma federação, só temos uma federação, que é nós, registrado no Ministério do Trabalho. E temos 2 outras entidades de classe nacional que nos apoiam, que é a FOGEBRA, na pessoa da presidenta Mariana Líria, que representa os federais, e Mário Neto, que representa a FOGEBRA dos estaduais. Juntamos todos e fomos à luta, e conquistamos isso aí. Temos problema no Conselho Nacional de Justiça, que tivemos que combater tribunais de justiça, porque, por incrível que pareça, a gente às vezes não conta sequer com o apoio dos nossos tribunais. E mais ainda, o nosso grande inimigo muitas vezes não está no patrão ou no patronato ou aqueles que fazem oposição a nós. Muitas vezes aquela oposição se encontra na nossa base. Dentro da nossa própria base existe aquela discussão de pessoas que não querem ver a coisa avançar. Porque é a questão de cada um faz o que quer. Mas como na posição de presidente de uma entidade nacional, primeiro eu quero dizer a todos vocês aqui, como um recado, daquilo que nós conquistamos com uma frente parlamentar. Não tem partido político para a defesa de trabalhador. Nós temos que avançar dentro da luta para fortalecer isso. E uma das grandes coisas, Neto, que eu peço aqui é que a gente volte a discutir a 151, a convenção da OIT. Estivemos falando com o senador Jaime Campos, do Mato Grosso, ele disse, João, não tem problema nenhum aqui com a gente regulamentar essa que você até falou, Neto, desde 2010 que a gente está aí. Basta o executivo mandar, a gente trabalha. O problema também hoje está nessa discussão se vai ou não acontecer. Então, nós temos também que avançar nas lutas com as pautas únicas. Nós não podemos deixar que servidor público seja julgado por tribunais estaduais que são vinculados ao executivo. Isso tem que mudar. Como tem que mudar também o posicionamento, por incrível que pareça, até mesmo no Ministério do Trabalho, que tem criado, inclusive, impedimentos para que a gente possa avançar. Dito essas palavras, queria agradecer a você, P.O., pela moderação, e o presidente Neto, e ao encontro de todo o nosso amigo Sandro, coração, amigo. Então, queria saudar a todos e deixar um recado. Vamos, sim, trabalhar em prol da categoria. A vitória é que nos fortalece. Isso é o que importa. Muito obrigado. Muito bom. Eu queria dar um... Viu, João? Antes de chamar aqui o Moura, cadê o Moura? Moura está lá, vem cá, Moura. Nós já aprovamos um projeto pela 151. Em 2017, por unanimidade no Senado e na Câmara, e ele subiu para a sanção presidencial e Michel Temer vetou na íntegra, e os mesmos que aprovaram por unanimidade não derrubaram o veto. Então, agora está sendo construído dentro do Executivo, não está fácil,
porque o executivo tem grupo dentro do executivo que diz nós só podemos regulamentar o federal. É uma bobagem, tá bom? Mas estamos lutando. Perfeito? Moura, meu conterrâneo, se prepara Gerardo Alves Lima Filho. Bom dia, companheiros e companheiras. Em primeiro lugar, parabenizar ao nosso presidente Neto e a toda a direção da CSB, a equipe da CSB, pelo maravilhoso evento organizado aqui para as lideranças sindicais do Brasil. Aqui estão os principais líderes do movimento sindical brasileiro. Companheiros, a vitória do Lula, eu entendo, inclusive já vi o Neto falar isso algumas vezes, que nós fechamos a porta do inferno, mas estamos longe de alcançarmos ainda o reino do céu. Por quê? Lula é um governo, é um presidente com uma trajetória que nós conhecemos, sindicalista, de luta, tem história, tem vínculo com a luta da classe trabalhadora, com o movimento sindical. Mas hoje é refém de um Congresso retrógrado, reacionário e atrasado, principalmente a Câmara. Vide reforma da Previdência, reforma trabalhista, a famigerada anistia do dia 8, que se for para a pauta na Câmara dá de goleada, passa de goleada, porque o Congresso é um Congresso reacionário. Eu entendo que o Lula tenha essa consciência, mas é necessário que seja feito algo para que a gente busque cada dia mais fortalecer, reerguer o movimento sindical. Pois quem tem condições de derrotar a extrema-direita ano que vem nas eleições, quem tem que estar na linha de frente somos nós, os sindicalistas, a classe trabalhadora, a juventude. E para isso é necessário que a gente adquira essa consciência, que a gente leve a nossa garra e não vamos deixar nos esmagar por essa direita reacionária que aí está. Porque nós enfrentamos pandemia, 4 anos de bolsolixo e aqui estamos firmes e fortes. Então, companheiros, quero aqui também, Neto, falar, puxar a brasa para minha sardinha um pouquinho em relação aos trabalhadores autônomos, como sou presidente do Sindicato dos Taxistas de Fortaleza e região metropolitana, presidente da CSB Ceará e vice-presidente da CSB Nacional, para que a gente, a cada dia, abrace mais a causa dos trabalhadores autônomos e dos profissionais liberais. Nós, taxistas, então, fomos massacrados aí com a vinda desses aplicativos, dessas multinacionais para cá, que são verdadeiras senzalas da modernidade, invadiram nossa profissão, invadiram o Brasil, praticando dumping, evasão de divisa e prejudicando a classe trabalhadora dos taxistas e tantas outras aqui no Brasil. Tempo, companheiro. E para concluir, peço, sei que a CSB tem sido a central que mais defende os profissionais liberais e os trabalhadores autônomos, mas que no nosso Congresso, Neto, assim como vamos ter esse destaque para o servidor público, que é essencial para o nosso país, também tenhamos um painel direcionado à luta dos trabalhadores autônomos e dos profissionais liberais. Muito obrigado. Agora é o Gerardo Alves Filho e depois Cláudio José de Oliveira, nosso vice-presidente. Bom dia a todos. Eu sou o Gerardo, sou presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça Federais. Estou aqui com meus diretores também, colegas, companheiros aqui, com a Fabiana, com o Roberto, com o Douglas, com a Andréia, nossos diretores de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nosso sindicato recentemente passou por uma transformação muito importante. A gente era o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal.
fizemos uma assembleia com 1.500 oficiais de justiça no final do ano passado e a categoria, em âmbito nacional, deliberou de forma legítima para transformar o sindicato em Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça Federais, razão pela qual hoje somos os legitimados para falar em nome de todos os oficiais de justiça federais do Brasil. Ainda estamos enfrentando uma guerra com os sindicatos gerais dos servidores do Poder Judiciário da União, que são dominados pela CUT. Então, a parte desse movimento também é porque a gente entende que a CUT não estava levando os trabalhadores do judiciário para o caminho adequado. A gente é filiado à CSB há algum tempo, a gente acredita no trabalho da nossa central e, por isso, fizemos toda essa movimentação também para trazer os oficiais de justiça para a gente realizar um trabalho sério com todos os companheiros que estão aqui presentes, com todas essas entidades sindicais aqui, que já passam de 1.000 entidades. Nós somos os servidores do Poder Judiciário da União, oficiais de justiça federais. Para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho, basta verem nessa semana o que ocorreu com a colega que foi intimar o Bolsonaro e foi indevidamente filmada, sem autorização, e o vídeo foi divulgado e a colega hoje se encontra em risco, porque a gente tem pessoas extremamente radicais que estão praticando uma série de atos gravíssimos. Não sei se todos estão acompanhando o que está acontecendo lá em Brasília, mas no ano passado um sujeito estava com um carro cheio de bomba para explodir o aeroporto. Esse ano, outra pessoa se suicidou, explodindo com explosivos no corpo dele mesmo, lá na frente do Supremo Tribunal Federal. Então, quando Bolsonaro filma um oficial de justiça que está no exercício das suas atribuições, simplesmente cumprindo uma ordem judicial e joga de forma sensacionalista nas redes, ele está colocando em risco a nossa colega, está colocando em risco a vida dela, e por isso nós fizemos uma nota de esclarecimento e de repúdio que foi divulgada em todos os grandes veículos de comunicação do país. Quem colocar aí oficial de justiça Bolsonaro já vai ver a nota do nosso sindicato, Sindojaf, Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça Federais, fazendo o repúdio contra essa situação e em defesa da oficial de justiça que é necessário. Então, a gente está aqui para se colocar também à disposição de vocês para trabalhar em parceria no Brasil todo. Contem conosco. O objetivo agora é a gente aproveitar essa expansão da base, e a gente está num conflito judicial enorme ainda com os sindicatos gerais, que entraram aí com 10 ações, aí está naquela briga ali, sai eliminar, cai eliminar, aquela briga toda que muitos de vocês já estão acostumados. A gente, claro, conta aqui, e agradecendo mais uma vez ao Neto pelo convite, parabenizar a CSB, e a todos vocês por esse evento maravilhoso, que com certeza todo mundo sai aqui muito mais enriquecido com essas informações que a gente debateu, e a gente conta naturalmente com o apoio da CSB nessa construção, nessa luta coletiva, para a gente consolidar o Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça Federais. Podem contar conosco para tudo. Vamos à luta. Abraço. Cláudio José de Oliveira, nosso vice-presidente, e Lázaro se prepara. Lázaro José. Bom dia a todos e a todas, companheiros e companheiras, presidente Neto. Eu quero iniciar essa minha fala agradecendo. Primeiro, agradecer a Deus pela vida do nosso companheiro e presidente Neto. Todos sabem a dificuldade que ele teve, o problema que ele teve, e que realmente as orações de todos nós, e dele principalmente, Deus restaurou a sua saúde. Então, quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade também de dar a ele essa nova experiência, de estar mais continuamente com a gente. A outra coisa, também agradecer ao nosso companheiro Ernesto, porque nós estamos aqui hoje por um incentivo muito grande do Ernesto, numa luta muito grande dele para que a nossa entidade estivesse aqui. Nós estávamos filiados a uma outra central, saímos porque não concordávamos com algumas situações e estávamos voando, Neto. E o Ernesto mostrou a competência e a qualidade que a CSB vem fazendo em defesa dos trabalhadores, e a direção do nosso sindicato, sim, tomou a decisão de se filiar. E também o nosso falecido companheiro Bartolomeu, que também incentivou muito o nosso sindicato a estar aqui hoje. Eu gostaria de falar rapidamente sobre uma situação muito importante, que é a aposentadoria especial dos vigilantes. Nós somos mais de 3 milhões de vigilantes no país, registrados na Polícia Federal. Nós temos em torno de quase 800 mil trabalhando,
E nós temos um problema muito sério hoje, que é a questão da aposentadoria especial. Nós tivemos uma votação no STJ que, por unanimidade, garantiu a todos os vigilantes no país o direito a se aposentar, né, aos 25 anos na profissão, no exercício da profissão. Mas, infelizmente, 3 presidentes do INSS, ligados ao ex-presidente Capiroto, que é o Bolsonaro, eles simplesmente entraram com recurso no STJ, no STF, pedindo para discutir se a aposentadoria do vigilante era para ser armado ou desarmado, como se a nossa profissão, mesmo desarmado, não fosse de risco. E esse julgamento criou-se o tema 1209, que está na mão do ministro no STF, Nunes Marques, sentou em cima desse tema e não discute isso. Eu sou secretário-geral da CNTV, que é a Confederação Nacional dos Vigilantes. Nós já entramos com pedido para fazer com que esse projeto ande, pedimos audiência e também não fomos recebidos. E também, ontem, nas palestras que a gente ouviu, eu vi a briga que é dentro do Congresso Nacional para a votação de projetos. Nós tivemos com o pastor Eurico, ano passado, quando ele era presidente da Comissão da Previdência, e o relator desse projeto, que é onde está a nossa categoria para aposentadoria especial e várias outras categorias, ele não mandou, Neto, porque a briga era para saber quem seria o relator. E quando a esquerda se propôs a pegar a relatoria, o pastor Eurico falou assim, não, ou fica com a direita ou então não tem ninguém. E a conclusão da história, o projeto não foi para frente e hoje nós estamos parados. Então nós precisamos do apoio, nós precisamos concluir, nós precisamos do apoio da CSB para que esse projeto realmente, não só para a nossa categoria, mas todas as categorias que precisam e têm o direito de se aposentar como especial, ele ande. Mais uma vez, parabéns à CSB pelo excelente trabalho que vem fazendo, parabéns pelo grande movimento que foi feito. Esses 3 dias, para mim, foi importantíssimo, porque nós aprendemos muito. Sou presidente do Conselho Municipal de Saúde de Niterói, pelo nosso sindicato, pela sociedade civil, e fiquei preocupado, Neto, com aquela fala do nosso companheiro em relação à questão do SUS. Aquilo me preocupou muito e nós vamos buscar garantir o direito da população. Lázaro, e se prepara Cláudio Ferreira dos Santos, que ninguém conhece como Cláudio Ferreira dos Santos, conhece como Cacau. Já até disseram que é Cacau, mas não é de boa qualidade, porque é de Minas, né? Mas... Bom dia a todas, a todos. Neto, é uma alegria a gente participar de um evento desse. E a gente, quando começa a ouvir os companheiros de outros estados, de outras entidades sindicais, e a gente começa a ver as particularidades, o que cada um vive, os dramas, isso é enriquecedor demais. Isso traz para a gente uma ideia de que a gente precisa participar juntos, porque todos temos os mesmos problemas. Cada um do seu jeito, cada um com a sua necessidade, a sua importância, mas todos temos os mesmos problemas. E quando a gente está sozinho, a gente acha que só tem os nossos problemas, que a gente só tem a nossa vida, que a gente só precisa resolver os nossos problemas, que o resto do mundo, o resto das coisas vão estar certo, vão se resolver. E não é assim. E não é assim. E é no movimento sindical, e é aprendendo, e é nesses momentos que a gente se engrandece. Eu preciso falar do nosso evento também, né, dos palestrantes, desse padrão de qualidade da CSB, que é imputado diretamente ao Neto, porque é uma realidade, a gente fica muito feliz quando vem num evento e a gente sabe que vai ser bom. Você já vem com a expectativa alta e você sai dizendo, nossa, foi melhor ainda do que eu imaginava. A CSB, há muitos anos, já faz a aproximação dos sindicatos com o Ministério Público do Trabalho. E o painel que nós tivemos aqui, e o Paulo participou, a gente precisa entender isso. Nós precisamos entender que nós precisamos estar com essa correlação de forças. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos nos aproximar, nós precisamos cobrar, nós precisamos criticar, nós precisamos apontar defeito, mas a gente precisa estar lá para fazer isso. O professor Clóvis nos deu também uma aula nesse sentido. E a CSB também tem esse papel. Não sei se... Tenho certeza disso. Todos vocês sentem o acolhimento, o pertencimento. Quando você está aqui, você tem direito de fala,
ninguém te obsta, ninguém te atrapalha. Você fala numa tribuna dessa, qualquer tipo de debate, e ele repercute em cada um de nós. Porque a CSB é assim. E a CSB é assim também pela figura do nosso presidente, né? Democrático e que permite que a gente tenha todas essas vantagens de ser filiado da CSB. Então, deixamos esse nosso evento hoje maiores e melhores do que entramos. Que Deus nos abençoe, que possamos seguir para as nossas casas, de volta para as nossas famílias, com todo cuidado, e sempre lembrando que somos todos um só. E sendo todos um só, precisamos todos nos ajudar. E que o Papa Francisco continue agora nos olhando lá de cima. Amém. Muito bem. Cadê o Cacau? Está aqui. Se prepara a Nadir Donizete Pericieri da Silva, nossa vice-presidente. Bom dia a todos e a todas. Para os que não me conhecem, Cláudio Cacau. Eu acho que 3 minutos, aí eu estou vendo 2,40 ali, já diminuiu o tempo, né? Não é suficiente a gente falar tudo, né? Mas eu vou tentar. Nós estamos à frente da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho. Nós temos muitas coisas importantes sendo discutidas pelo Brasil, né? Antes de falar, eu queria agradecer ao Neto, em nome do Neto, né, pela essa reunião magnífica, né, e, como sempre, de excelência, todos os palestrantes. A gente saiu aqui muito mais engrandecidos. E parabéns pela organização, pelo respeito, pelo acolhimento de todos nós sindicalistas, em nome do seu nome, estendido a todos da organização, Neto. Que eu acho que isso é importante, porque a nossa central é a única que traz os dirigentes sindicais com palestras de qualidade. A gente não vê isso nas outras centrais, não. A gente vê debate, briga, confusão e pautas que não têm nada a ver com os assuntos que estão no momento, né? Mas segunda-feira agora, gente, é lembrado, né, o Dia Mundial em Memórias das Vítimas do Acidente, 28 de abril, uma data importante. E a gente, a partir dessa data, nós temos que começar a refletir as questões da saúde e da segurança do trabalho no Brasil, né? Então, deixar registrado esse dia 28 e também convocar todos os sindicatos no Brasil para fazer uma grande mobilização para o nosso 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, né? Nos seus estados, vamos colocar os banners lá no nosso grupo lá da executiva, para que todos tenham ciência do que está acontecendo nos estados, porque a gente mobilize também, né, os companheiros para engrossar essa luta, que é muito importante, e a gente não pode esquecer e não pode deixar que esse 1º de maio seja menor do que os 1º de maio que a gente tem enfrentado anteriormente. Queria dizer também que nós temos que pensar na mobilização, é coisa rápida, o tempo já está acabando, na 5ª Conferência Nacional de Saúde, que vai ser promovida em agosto. A CSB está participando da organização, presidente, e nós temos que preocupar em levar os temas para a 5ª Conferência Nacional de Saúde. Importante, discussão ampla, a questão do SUS, como foi o companheiro disse, eu acho que isso tem que estar em voga, a questão do atendimento primário, a questão do assédio moral, assédio sexual, a questão dos riscos psicossociais que está sendo discutido. Tempo, né? Cacau. Isso aí tem que ser em voga. Então, vou tentar falar. Queria convocar os companheiros também dos sindicatos que possuem CIPEROS, né, das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, que, em julho, a Fundacentro está fazendo o Encontro Nacional das CIPAs, principalmente quem for de São Paulo, né, e tiver CIPEROS, passa para o Álvaro e indica para a gente, para que a gente possa engrossar essa discussão da CSB dentro do evento que vai ser em julho, agora, da Fundacentro, que é um órgão vinculado ao Ministério do Trabalho. Então, muito bom. As CIPAs. Né? Só mais um minutinho, rapidinho, só para mim falar. 1 minuto não dá mais. Não, 30 segundos. Né? E
em julho. Então, e convidar a todos, né, para finalizar, dia 23 de maio, nós estamos fazendo o 16º Encontro Mineiro dos Técnicos de Segurança do Trabalho, na qual nós vamos discutir as questões que estão em voga. Riscos psicossociais é um dos temas importantes, assédio moral e outros temas que afligem o trabalhador. E, para concluir mesmo, muito bem, né, a gente gostaria de pedir ao presidente para que, nesse congresso, tenha um painel específico também da segurança e saúde do trabalhador. Nós temos muitos temas, muitos assuntos em voga. Obrigado a todos. Muito bom. Às vezes é chato a gente interromper, mas sabe com essa ideia, espaço para um, eu vou ter obrigado, por democracia, dar espaço para todas as pessoas que falarem. Nadir fala, Nicolas se prepara para falar. Bom dia a todos, meu nome é Nadir, sou presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde e Endemia de São José do Rio Preto e mais 193 municípios. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, eu achei o evento maravilhoso, é algo para a gente não esquecer. Eu estive pensando agora de manhã, na hora que eu estava arrumando minhas malas já para ir embora, eu cheguei aqui com uma mala pequena e eu estou saindo com 10 de conhecimentos e experiências. Foi maravilhoso tudo isso. O que acontece? A gente tem enfrentado muita... não é tanto dos prefeitos, dos administradores, dos secretários, da própria categoria. Infelizmente, a categoria da gente ela é oportunista. Eu devo ter 50% de filiados em cada município, porque o resto ainda é aquele que acha, se fulano ganhar, eu ganho junto. Eu não preciso ser filiado a um sindicato. No meu município, tivemos muitos ganhos. E tem uma turma se levantando para formar uma associação com suporte de outro sindicato, infelizmente, para bater contra mim. E tudo que conseguiu até hoje, que eu fundei o sindicato, foi através do nosso sindicato. Isso entristece muito a gente. Fico muito decepcionada com isso. Evitamos a demissão de 120 agentes em Fernandópolis em 2022. Eles se filiaram para entrar na ação que a gente fez. Antes, nos dias de Natal, saiu a decisão, eles foram todos contratados de forma definitiva, não eram mais temporários. Logo depois começaram a mandar carta de desfiliação. Quando eu questionei por que, eles falaram que não eram obrigados a ser eternamente gratos ao nosso sindicato. Então, isso me entristece, e a gente está na luta. Eu saio daqui hoje, amanhã eu já estou... Nem dá tempo de fazer as malas, preparando uma outra para ir para Brasília, ficar a semana inteira lá, na luta pela categoria. Mas a gente é forte, a gente vai em frente, a gente consegue. Obrigada, Neto. Obrigada, PO. Obrigado, Nadir. Mas é bom lembrar, viu, Nadir? Tem uma frase de Ulisses Guimarães que serve muito para esse momento. O dia da graça é a véspera da ingratidão. Opa, aí sim. Nicolas, cadê você? Se prepara, Mário Conceição, nosso presidente da nossa provisória de Salvador, Bahia. Bom dia, companheiros, companheiras. Meu nome é Nicolas. Eu acho que todo mundo já deve estar de saco cheio, inclusive, porque ontem resolveram gastar meu nome aqui no último painel. Isso é da hora, né? Mas não, porque o Nicolas, cadê o Nicolas? Muito boa participação. Eu não vou fazer todos os agradecimentos que preciso. Agradecer, obviamente, ao presidente, ao companheiro Neto, ao Vitor, Ernesto, pela presença, pelo convite de eu estar aqui. Eu não sou um sindicalista legítimo, porque a gente não tem um sindicato. Eu, na verdade, dirijo e construo, junto com meus companheiros, uma associação em Juiz de Fora e também um coletivo nacional, que é a Aliança Nacional dos Entregadores. Isso é muito por conta da confusão, limbo jurídico que os trabalhadores por aplicativo estão hoje, né? Assim, o cara é autônomo, o cara é CLT, o cara é empreendedor e por aí vai, toda aquela discussão, né? E
E é interessante porque a gente fez um movimento muito grande no dia 31 de março e no dia 1º de abril, o break dos EPs. A mídia, embora tenha noticiado em torno de 60 cidades, a gente contou em torno de 200 cidades, todas as capitais, então foi um movimento muito grande, muito forte, com 100% de queda em pedidos em São Paulo. Mas a vitória mais importante desse movimento foi justamente o fato da gente se reconhecer como trabalhador. Né? E a gente, a partir desse momento, agora que a gente se situou, né, a categoria se situa em qual espaço que ela está, ela consegue definir qual é o inimigo, e daí para frente a gente consegue construir a luta. Né? Primeiro, parar de brigar entre si e tal. Só que é um trabalho muito complicado, porque a gente precisa conseguir trocar essa ideia com quem é da categoria e falar: meu irmão, você é trabalhador, nem autônomo você é. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar contendo uma série de ataques que a gente sofre, e hoje, principalmente, vindo do STF. E aí eu entro onde eu quero falar rapidamente, porque ontem, enquanto a gente estava aqui, no final da tarde, saiu o acórdão de com repercussão geral, de uma... Esqueci como é que é o nome do negócio aqui. De um recurso extraordinário, que está sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, que encerra, por assim dizer, né, suspende as discussões sobre pejotização fraudulenta que acontece. Isso afeta a nossa categoria, mas afeta todo mundo. Tá? E a gente vem recebendo esses ataques do STF de forma constante. Então, em que pese o papel que eles têm feito com relação aos golpistas do dia 8 de janeiro, a gente tem que conseguir deixar bastante claro que o STF hoje, enquanto instituição, é inimigo da classe trabalhadora. E é muito importante que nós, trabalhadores, organizados ou se organizando, a gente se posicione o tempo todo e esteja lá. A gente vai fazer isso na nossa associação, a gente vai pedir para entrar com o amicus curiae nesse processo, como entramos no da Uber, para que a gente possa, se posicionar nesse sentido. A gente é trabalhador não é empresa, trabalhador não é empreendedor, o trabalhador é aquele que vende a força de trabalho e hoje vende essa força de trabalho para um Brasil que está de joelhos para o capital financeiro internacional. E isso, hoje, os trabalhadores por aplicativo são a face mais perversa onde isso acontece, onde a única política pública que nos atende é o SUS, que é a única política universal de saúde. E aí eu reforço aqui o convite do companheiro para que a gente também esteja presente na Conferência Nacional de Saúde desse ano, que é muito importante, a 5ª conferência. Muito obrigado a todos, obrigado pela recepção, obrigado por toda a moral que o presidente Neto tem dado aqui para a nossa luta também. Valeu, e eu fico à disposição. Muito bom. Muito bem, Nicolas. Agora é o Mário Conceição e se prepara o Aécio Aires. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Mário Conceição, sou presidente da CSB Bahia e vice-presidente da Nacional. Ao cumprimentar aqui o nosso presidente da Nacional, eu cumprimento aqui todas as autoridades. E cadê Ernesto? Ao cumprimentar aqui, Ernesto está ali tá aqui na plateia, eu cumprimento todos os meus colegas que estão aqui. Eu estou encantado com esse encontro aqui em São Paulo, porque eu já participei de outras central sindical e o nível dos meus colegas aqui é encantador. Saio aqui super encantado. E também eu cheguei aqui com um copo vazio, né, de conhecimento em relação aos palestrantes que esteve aqui, os renomados palestrantes que estiveram aqui durante esses 3 dias. Eu saio daqui, senhor presidente, e meus colegas, com um copo cheio de conhecimento para levar para os meus colegas lá na Bahia para fortalecer o nosso sindicato. Obrigado a todos. Muito bem. Aécio Aires Fernandes, nosso vice-presidente também, e se prepara Luciano Mambre Sanches. Boa tarde para todas e para todos. Bem, nós estamos aqui porque o nosso amigo Neto, né, nos deu essa oportunidade de enriquecer o conhecimento que foi feito nessas 2 plenárias, né? Eu acho que todos os sindicatos que estão aqui sairão muito mais ricos, né, de informações. Bem, eu vou falar de um tema
da reforma agrária, né? Que isso, desde criança, a gente luta, né, contra o caiado lá na nossa região, e são gargalos, né? Inclusive, as políticas públicas, viu, Neto? Não foi diferente para nós também. Eu vejo a reclamação de muitos, né, que nós temos um judiciário contra os trabalhadores. Nós temos um governo, infelizmente, Neto, setores do governo que é contra os trabalhadores, que coloca alimento saudável na mesa de vocês, né, de todos nós. Então, ele é de suma importância. E, diante das plenárias que nós tivemos ontem e anteontem, nós vamos fazer umas propostas para que a diretoria faça essa análise, né? E eu vou citar algumas, e tem mais outras que a gente vai fazer isso com muita clareza, né? Proposta para os trabalhadores rurais e agricultores e agricultoras familiares do DF, em torno que estão alinhados à CSB. Certo? Deixa eu ver aqui. Regularização dos sindicatos junto ao Ministério do Trabalho, que são alinhados junto à CSB. Simpático a luta da CSB, de representação das nossas categorias. Solicitação de desapropriação de crédito fundiário, desapropriação e modalidade 443. São 3 modalidades para adquirir terra pelo INCRA e pelo Ministério da Reforma Agrária, né, para libertação dos escravos modernos, que foi falado aqui na plenária. Buscar apoio inicial, Pronaf Mulher, Crédito Jovem, Instalação, Pronaf Linha A, Pronaf Mais Alimento e outros programas para a agricultura familiar, que está só com muitas promessas do ministro da Reforma Agrária. Tempo, companheiro. Buscar alternativas de amenizar o desastre criminoso da fauna e flora dos desmatamentos pelo grande agronegócio, onde hoje estão assentados os agricultores familiares. Levar aos países, ONU e outras entidades, o apoio ao controle ambiental com recursos já existentes, para que os agricultores familiares venham reflorestar os 12 milhões de hectares comprometidos a essa já firmado pelo Brasil, né? Buscar políticas públicas de direito e moradia, saúde, educação, segurança, trabalhadores, assalariados e agricultor familiar. Levar informações das políticas públicas de direito através da inteligência artificial, que nós estamos alheio a isso, que é de suma importância, Neto. Entendeu? Só estou acabando, viu? Intelectual e mídias sociais, para inserir os sindicatos para a sobrevivência tecnológica hoje existente. E, para terminar, eu vou... uma frase que eu achei muito interessante, o do tema Sindicatos Fortes, Brasil mais justo. Muito bom. Por favor, formule, então. Agora é o Luciano e se prepara o Edson Pereira da Silva, nosso primeiro secretário de Cultura. Bom dia a todos e a todas. Um prazer ter estado esses dias com vocês. Quero, inicialmente, agradecer e parabenizar o presidente Neto, a direção da CSB e a toda a equipe envolvida na organização, na preparação desse evento, com uma estrutura, um acolhimento e palestrantes realmente fantásticos. Nesses dias, nos 7 painéis que nós tivemos, tivemos muitos números, informações, opiniões, alguns chocantes, alguns números e informações que nos assustaram, outros que nos motivaram, mas eu quero destacar 2 pontos. Um é que ficou claro para todos nós que nós vivemos no Brasil um semiparlamentarismo, não é um presidencialismo total. E aí vem a nossa responsabilidade, a necessidade
do comprometimento e do engajamento das entidades sindicais para, não só nas próximas eleições, mas nas demais, porque a roda gira o tempo todo, né? A cada 4 anos temos renovação ou uma pseudo-renovação da Câmara e do Senado. E aí a necessidade do nosso engajamento para que coloquemos representantes que sejam comprometidos com a classe trabalhadora, com a pauta progressista, para tentarmos, pelo menos, equilibrar um pouquinho a correlação de forças no Congresso Nacional. O outro ponto que eu quero destacar é com relação ao movimento sindical, a necessidade do movimento sindical de uma atualização, ou uma palavra que foi utilizada aqui, que é muito importante, uma ressignificação. O mercado de trabalho, a classe trabalhadora que nós temos hoje não é a mesma de alguns anos atrás. Não estou dizendo de 30, 50, não, de alguns anos atrás. O movimento sindical precisa se atualizar em relação a isso. E esse mesmo mercado de trabalho, essa mesma classe trabalhadora, vai mudar muito nos próximos anos. Então, precisamos estar atentos, precisamos nos atualizar e ressignificar a nossa atuação para o presente e para esse futuro breve. Bom retorno a todos, que Deus nos abençoe sempre. Um grande abraço. Edson, por favor, querido Edson Pereira. Se prepara Claudomiro Rosa do Amaral. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Edson Pereira, presidente do Sindicato de Empregados de Cooperativas Médicas do Estado de São Paulo e secretário de Cultura aqui na CSB. Antes das minhas palavras, quero agradecer e cumprimentar o pessoal aí que estava à frente da CSB, do evento. Eu acho que a gente sai assim, engrandecido aqui, com muitos conhecimentos, né? Foi assim, dias que realmente não cansou, passou que eu nem vi a hora, né? Mas o que eu queria falar para os colegas na verdade, é mais da administração do próprio sindicato do que propriamente do contexto da classe, tá? Por quê? Porque nesses últimos tempos eu tenho tendo um pouco de assédio ou algumas pessoas têm nos procurado que na verdade não é bem as pessoas que a gente gostaria que nos procurasse, tá? Que são golpistas e fraudadores, tá? Então, o nosso sindicato ele tem sido assediado lá, tanto na questão de empresas, né, que diz ter feito contrato conosco, né, pegaram minha assinatura, colocaram um documento, que eu mesmo, na hora que eu peguei o documento para questionar o documento, eu fiquei até achando que eu tinha assinado o documento, porque estava tão bem feito, falei, poxa, mas foi eu que assinei isso aqui, né? E é uma questão, no caso meu lá, uma questão de uma empresa de marketing. Essa empresa de marketing dizia que eu teria assinado aquele documento há 2 anos atrás para se fazer divulgações na internet e depois de 2 anos que eles passariam a cobrar aquilo. Então, eu estava cobrando essas informações minhas, né, esses valores meus, por conta disso. Tá? E uma outra fraude também que tentaram fazer comigo foi junto do Ministério Público do Trabalho. Né? Criaram um sindicalista de Brasília que ligou para mim, como sendo um presidente de um sindicato de lá, com 2 nomes de procuradores do Ministério do Trabalho aqui de Campinas, e que, de fato, os caras existiam. Mas colocaram lá 2 fotos de cada... Criou-se um quartel, né? Esse quartel queria que eu ajudasse eles a levar trabalhadores de Campinas para o Acre, tá? Então, a única coisa que eles queriam era a passagem, né? A passagem para quem? Para esses fraudadores, tá? Então, a minha contribuição, na verdade, é o seguinte. Pessoal, vamos ficar atentos, porque os sindicatos parece que também está sendo alvo dessas empresas de fraude, de golpe, tá? Então vamos estar atentos, tá? No mais, queria agradecer, parabenizar mais uma vez e bom retorno a todos. Muito bom. Claudomiro, se prepara Carlos Alberto Cunha. E estamos, logo depois disso, o último para intervenção. Põe não, você vai perder tempo. Não põe o crachá antes de falar não, você perde tempo. Boa noite a todos. Alguém deu boa tarde, então eu vou dar boa noite. Uma observação que eu tive
aos minutinhos atrás aí. Então, bom dia às mulheres e aos companheiros presentes no dia de hoje. Eu sou Claudimiro Amaral, presidente do Sindicato Rodoviário de Pelotas do Estado do Rio Grande do Sul. Me acompanha nessa caminhada aqui meu vice-presidente, Daniel Vilela, também nosso vice-presidente da Construção Civil, Dercílio Júnior. Logicamente, nosso presidente Sérgio Arnoux, que é o nosso presidente da Central, companheiro do nosso presidente Neto aí. Pessoal, assim, ó, eu observei várias falas aqui e a gente acha que é só nós que temos problemas. E não é. Né? A gente escutou aí vários dirigentes sindicais queixando-se, né, de tantos problemas, e eu acredito que todos temos alguma particularidade a ser atendida aí, né, nessa caminhada toda. Eu quero dizer que o Sindicato de Pelotas, né, em nome da nossa diretoria, presidente Neto, estamos muito agradecidos e honrados, né, de participar desse evento. Foi um evento de altíssimo nível, né? Dois palestrantes que realmente tocou, né, no que eu gostaria de ouvir, e vou transmitir isso à nossa diretoria. Foi a nossa coordenadora do DIES, que foi muito bem. O Ministério Público também se posicionou de uma forma clara, né, para nós. E o Renato, né, Flávio Clóvis Renato, né, que deu uma palestra bastante tocante. Eu não sou formado, né? Eu vejo aqui que tem várias pessoas formadas dirigindo o sindicato, mas ele falou uma coisa muito importante. Nós viemos da base, a gente aprende no caminho e a gente vai resbalar sempre. Então, isso trouxe para mim, né? Eu vou ser um que vou segui-lo, vou tentar ter um curso com ele para aprender, porque a gente tem que aprender. Não adianta a gente achar que sabe tudo. Eu sou um militante desde 2017, sou novo ainda nessa trajetória, mas eu sei que eu preciso me doar mais para trazer um resultado positivo à nossa categoria. A outra situação que eu queria, já vou acabar aqui, que eu queria pontuar, é que o Estado do Rio Grande do Sul, a gente tem mais de 110 sindicatos filiados à CSB, na presença na liderança, aliás, do presidente Sérgio, também do Dercílio Júnior, que nos ajuda muito. Temos 5 federações e estamos trabalhando, então, para a 6ª federação, aí, para que a gente possa aí, fortalecer a CSB. Muito obrigado a todos. Parabéns ao presidente Neto. Bom dia a todos. Eu presido o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Resseguros, no Rio de Janeiro. Agradecer e ficar muito contente em vê-lo, Neto, com a disposição e saúde, né? Isso nos deixou muito alegres e felizes. A qualidade das palestras me deixou muito impressionado, mas também queria trazer aqui uma ideia, né? Em criar uns grupos imediatamente para fortalecermos essas áreas que são muito importantes e assustadoramente necessários que a gente desenvolva um trabalho. E de como agregarmos as novas atividades, as plataformas, criarmos na nossa central um grupo de estudos para essa área, um grupo de estudos na área de desenvolvimento sustentável, urgente também, que é muito preocupante. E, ao mesmo tempo, também, já pensamos em termos, em cada estado, um núcleo de apoio aos colegas que, no ano que vem, pretendem candidatar-se ou a deputado estadual ou a federal. Porque esse congresso do ano que vem vai ser assustador. Então, é preciso que a gente nos organize em cada estado
encontrarmos um núcleo estadual de apoio para quem se lançar. E é necessário que a gente estimule aos colegas a participar. Eu já participei no Rio, o Neto em São Paulo, e vimos o colega aqui também, e que a esposa dele é vereadora também. A dificuldade que temos é tremenda, mas nós temos a central, os trabalhadores, encontramos um mecanismo de nos ajudarmos em cada estado. Neto, obrigado ao PO, Ernesto, o Vitor, um encontro brilhante, brilhante em todos os sentidos. E um até breve a todos. O último, mas não menos importante, né? O Wender Robert. Foi a pedido, hein? Foi a pedido. Foi a pedido. Ele vai falar de uma coisa interessante, de um livro que ele preparou, que ele está disponibilizando para nós. Correto. Saúdo aqui ao Neto, nosso presidente, e saúdo a todos os companheiros diretores aqui presentes da nossa grande CSB. Eu sou o Wender Robert Rocha Max Souza, mais conhecido lá no Maranhão como Wender Rocha, não só como advogado, técnico agrícola, sindicalista, funcionário público, apresentador do Maranhão Rural, da TV Difusor do SBT e em outras funções. Mas nós estamos aqui para falar de Wender Rocha. Nós estamos aqui para falar de algo que está acontecendo nas últimas décadas que tem realmente atingido a todos nós, que é justamente as mazelas que têm se colocado com a imprensa contra nós e toda essa publicidade que tem sido feita contra a instituição sindicato. Em decorrência até do depoimento da companheira, onde muitos se falam que a gente consegue viabilizar, ter o crescimento, e logo depois você é desvalorizado, você é massacrado. E isso bate com o ego de cada um. Uma vez me perguntaram, Wender, qual é a receita de ser um bom sindicalista, de ser um bom dirigente? E eu falei, faça o que tem que ser feito pela categoria, mas jamais busque reconhecimento. Porque no dia que você achar que você tem que ter reconhecimento, você vai se frustrar durante a sua trajetória. Porque aquele mesmo que te abraça, que comemora contigo das vitórias, será o mesmo daqui 3, 6 meses, que vai estar te batendo, falando mal de você, dizendo que você se vendeu ao governo, se vendeu ao patronal, falando que você não serve para nada. Porque acha dessa forma, é um incentivo para que ele possa buscar novos empreendimentos, novas vitórias para com você. Então, companheira, não se frustre em relação a isso. Faça apenas o seu papel, que você é uma dirigente, ninguém vai tirar de você e nem de todos nós o ato do que nós temos que fazer. Porque o dirigente, para você ser um dirigente sindical, você tem que se abdicar da sua vida pessoal e principalmente de estar com a sua família, em prol dos terceiros. E isso é o diferencial de todos. E com relação a isso, nós devemos fazer uma campanha, e eu sugiro, que cada um trabalhe no seu estado para que possa fazer campanhas de valorização da instituição sindicato. Porque até a coisa já está tão agravante que chegou junto à nossa categoria, onde companheiros até filiados a nós buscam, através da mídia, achando que sindicato não serve para nada. E por falta de conhecimento do que é o seu sindicato, o que é o sindicato, qual a importância do sindicato, acaba eles ficando vulneráveis a essas desinformações que acontecem. Em decorrência disso, nós promovemos a questão da elaboração desse livro, que é o Sindicato, sua formação e funcionamento, aonde ele não fala de Wender Rocha, o Wender Rocha apenas está na sua capa, mas é um livro extremamente didático, um livro que serve não só para sugestões para os nossos companheiros atuais da direção, como também, principalmente, para os nossos filiados terem conhecimento exato do que é um sindicato, qual é a sua função. E aí, para isso, nós precisamos todos nos unirmos, trabalharmos e podermos realmente fortalecer, de fato, a instituição que está aí a cada dia sendo desvalorizada. Está à disposição em PDF para todos vocês, de forma gratuita, sem problema nenhum. Está aí pelo telefone, vai estar também no site da CSB, que o Neto já botou à disposição para que possa estar distribuindo para os nossos companheiros e que a informação chegue e se fortaleça, de fato, os nossos sindicatos. Meu muito obrigado. Terezinha, a mulher sempre tem preferência nessa entidade, sempre tem.
Pessoal, bom dia. Eu sou Terezinha, do Rio Grande do Sul. Eu quero apenas agradecer por tudo e todos os colegas que falaram, todas as falas de preocupação com o futuro do trabalho. E isso, realmente, nós temos que pedir, neste momento, saúde ao nosso presidente, ao filho dele, porque a gente sabe que a família é o nosso suporte. E, com problema na família, diminui a nossa capacidade de pensar até. Então, eu pediria para vocês uma corrente bem forte para que dê saúde ao teu filho, dê saúde a ti, mais ainda, porque a nossa tarefa não está sendo fácil, não vai ser fácil. Também eu vou dizer para vocês que nós sabemos que a vida do trabalhador não está fácil também. A gente tem acompanhado e nós sabemos. Servidores públicos estão vivendo um dos piores momentos. Então, nós precisamos, neste momento, gente, nos unir em oração, nos unir com fé, ter força e ter muita coragem. E que o nosso Papa Francisco de lá olhe por nós, que a gente consiga vencer esta batalha, porque o nosso Congresso tem que ser mudado. Muito obrigada. Obrigado pelas palavras, Terezinha. Bom, falaram aproximadamente 25 ou 26 companheiros e companheiras. Nós tínhamos previsto 20. Bom, agora nós vamos começar falando sobre o Congresso. É isso? Vai botar as mensagens? Então, temos algumas mensagens, vale a pena passar, porque os companheiros Luiz Marinho nos mandou e o Márcio França. Por favor, Luiz Marinho e depois Márcio França. Uma mensagem enviada para nosso encontro. Olá, meus amigos e amigas do CSB, no teu encontro aí da Executiva Nacional. Quero mandar um abraço a todos vocês, agradecer imensamente o convite, mas infelizmente não pude estar aí com vocês. Então, mando um abraço para o presidente Antônio Neto, espero que você esteja plenamente recuperado, Neto, e para tocar a luta aí na resistência conosco. Desejo muita sorte aí no encontro da Executiva. Um forte abraço a vocês, mandar um abraço também para o PO, querido Paulo, e a todos os amigos e amigas da CSB. Estamos em um momento muito importante, complexo da vida do país, da nossa economia, crescendo e gerando emprego apesar de tudo, e reconstruindo as políticas públicas, que vocês fazem parte de todo esse esforço. Queria agradecer imensamente o carinho de sempre. Forte abraço, sorte e boa sorte nas resoluções. Olá, amigos e amigas da CSB, da Central dos Sindicatos Brasileiros. Um abraço especial ao Neto, nosso companheiro, e toda a diretoria, a todos vocês que vieram de todo o Brasil para essa reunião importante do diretório de vocês, da nossa direção nacional. Dizer para vocês que esse é um momento super delicado. O Brasil conseguiu retomar a democracia, mas ainda muitos direitos estão postergados aí para um segundo momento, e nós temos que estar unidos, porque, claro, eles querem mais e querem voltar ao comando desse país. E nós não vamos deixar, e vocês são peça muito importante para todos nós. Um grande abraço aí, boa sorte a todos nós.